Eu tenho estudado sobre a mentalidade coletiva, tenho feito palestras em centros espíritas aqui na minha cidade sobre a mentalidade coletiva. Esse conceito sobre crenças, emoções e valores que predominam em um grupo, em uma sociedade, num país. Ela pode ser de forma positiva, nos ajudando, nos melhorando, como negativa, que é a maioria das nossas crenças, dos nossos valores, infelizmente ainda a maioria são negativas. E é aquela coisa que o espírito, quando reencarna, para se melhorar em certos aspectos, muitas vezes se vê convidado, arrastado pelo que predomina, pelo que é considerado normal, mas não é bom nem para a pessoa e nem para a sociedade. São vários exemplos, dessas coisas que a gente acredita ser normal, mas que prejudica. Dirigir bebendo é normal na nossa sociedade. Se sabe onde isso acontece, se sabe que isso acontece com uma grande frequência, mas é aceito, de alguma forma é aceito. Nós entramos no carro que o amigo está bebendo, entramos e saímos com ele tranquilamente. Nós, em geral, não todos, mas a grande maioria bebe e dirige normalmente, só tem medo de ser pego. A ideia de que o bandido, o ladrão, aquele espírito reencarnado que ainda está no erro, tem que morrer, é uma ideia aceita também, normal, todo mundo acredita nisso. A desonestidade nos esportes, para que seu time ganhe, para que seu atleta ganhe, se for de forma desonesta, tá bom, ótimo. No futebol a gente vê muito isso, a torcida feliz, mesmo que aquele pênalti não tenha sido pênalti. Então, é a falta de ética, a falta de justiça sendo aceita como coisa natural. E os exemplos são muitos, A sexualidade promíscua é normal, principalmente por parte dos homens, Quando o filho se joga numa sexualidade dessa, às vezes os pais se orgulham. Quando é a menina, recrimina. São tantas ideias de mentalidade coletiva que nos destrói. Como eu disse, é considerada normal, mesmo que contraria a ética e a moral e os bons costumes e o que é justo. O que é justo. Por exemplo, arranjar emprego por influência, que a gente chama de pistolão, Aquela pessoa que vai influenciar e você vai tomar a vaga de quem merecia o emprego. É considerada normal na nossa sociedade. E só não é normal quando é contra a pessoa, quando é a favor, natural. E quando uma sociedade melhora as suas crenças, melhora os seus valores, no nosso caso espíritas, entendendo a proposta de Jesus, essa mentalidade coletiva vai se modificando, ela vai se melhorando, e melhorando assim a egrégora do planeta, melhorando assim a humanidade. Um exemplo que eu trago aqui como grave, um dos piores que eu conheço, é a escravidão. Naquela época, eu nem sabia que ela tinha durado tanto tempo, de 1542 a 1888, era da mentalidade coletiva que isso era normal, um ser humano subjugar outro ser humano. Então, olha só, esse exemplo grave era da mentalidade coletiva, todo mundo aceitava, todo mundo achava normal e uma minoria muito pequena de brancos era contra. E é o exemplo que eu trago para a gente entender que coisas que são normais hoje em dia, que ainda existe o racismo, ainda existe escravidão, de formas diferentes, ainda existe, mas que cabe a nós que quer uma vida de paz, que quer melhorar o mundo, já prestar atenção nisso. Que tal a gente não dirigir mais bebendo? Que tal a gente não ensinar nossos filhos a se jogar na sexualidade promíscua? Que tal a gente mostrar a ele que algumas festas de egrégora muito ruim, de violência, de desequilíbrio sexual, de uso de drogas, inclusive o álcool, que é uma droga. Que tal a gente começar a mostrar às criancinhas que isso está errado? Que tal parar de achar graça quando a menininha faz dancinhas sensuais com essas músicas horríveis que tem hoje em dia? É assim que a gente melhora o mundo. É assim que a gente melhora a sociedade.
É assim que a gente vai dar a nossa contribuição, né, para essa terra que os Espíritos nos dizem está passando de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vamos nos vigiar. Que Jesus abençoe todas as famílias.